Bom, então vamos lá. A gente vai estar hoje fazendo a correção, tá, das atividades pendentes, que é do conteúdo de análise combinatória, tá? Foi nosso caderno de apoio aí da terceira unidade. Ao todo são três atividades, né? São três trilhas aí. A trilha 6, que é o princípio fundamental da contagem. Aí depois temos a trilha 7, que é o arranjos, né? Arranjos, e a trilha 8, que é combinações. Então a gente vai estar fazendo a correção dessas três atividades aí. Acho que dá tempo, sim. E aí tirar as dúvidas, né? Que surgirem aí ao decorrer dessa correção aí. Então vou pôr em tela aqui para a gente dar início. É, Aí iniciando, no caso, pela trilha, a trilha 6, tá? A trilha 6 ela tem esses três desafios, que é o princípio fundamental da contagem, tá? Que é onde a gente inicia o conteúdo aí, análise combinatória. Aí o primeiro desafio, uma prova possui 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada. De quantas maneiras diferentes é possível responder a esta prova, marcando todas as 10 respostas? Bom, então temos aí a primeira situação aí, né? A gente consegue resolver ela aí pelo o princípio fundamental da contagem, que é, deixa eu pôr aqui. Bom, então resolvendo essa primeira aí, né? É o princípio fundamental da contagem. Basta você pode fazer o desenho, né, de cada opção de cada questão. Você vai analisar quantas opções alternativas você tem ali e aí você vai multiplicar pelas demais, de quantas questões estão se tratando. E aí você vai simplesmente multiplicar essas possibilidades de cada questão, tá? No caso aqui, se trata de 10, né? 10 questões de múltiplas escolhas. Então, a prova possui aqui, ó, 10 questões. Então, aqui a gente vai ter que fazer aqui 10 tracinhos desse, né? 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente pode pôr uma reticências aqui, né? Porque a gente sabe que são 10 aí. Só o último aqui, que a gente sabe colocar aqui o décimo. Aqui a primeira. Primeira, da primeira ao décimo. Bom, então cada alternativa dessa, a gente vai analisar, né? Como que fala, ó, são cinco alternativas, né? Questão. Se tem cinco alternativas, a gente tem aí cinco alternativas de resposta, né? De você assinalar. Então, para essa questão, a gente tem cinco, a segunda também cinco, e assim por diante, né? Cada questão é cinco, então todas as questões a gente tem cinco opções de resposta. Então, pelo nosso aí, princípio multiplicativo da contagem, a gente vai ter que multiplicar todas essas possibilidades aí para a gente chegar nesse resultado. Fazendo essa multiplicação aí, é, eu já trouxe aqui para vocês o resultado, né? Mas aqui é simplesmente mesmo ir multiplicando, ó, 5 vezes 5 vai dar 25, 25 vezes 5, 125, e assim por diante, tá? Precisa fazer toda essa multiplicação aí. Ao final, você vai chegar aí em 5 elevado a 10 aqui, que é a mesma, no caso aí, simplificando, colocando ele em forma de potência, né? 5 elevado ao expoente 10. Calculando esse resultado aí, vai dar um número extenso, né? Então, acho que nem é o objetivo que a gente colocar esse resultado, porque
A intenção é você entender a montagem, né, de como você monta esse probleminha aqui para você chegar na solução, tá? Então aqui simplesmente ou você deixa aqui no caso essa forma de potência, então se for calcular isso aqui agora vai ter nem a opção de colocar 10 vezes, né? Pelo menos a calculadora, essas calculadoras simples não vai ter. Mas o objetivo é esse, é você entender a questão como você monta ela, né? Tranquilo nessa questão aí, nessa primeira questão, como que você se organiza para você resolver uma situação, um problema envolvendo o princípio multiplicativo da contagem, certo? Você precisa estar analisando quantas opções você tem em cada questão, no caso aqui se trata, né, de questões, e aí você vai multiplicar as possibilidades, uma vez a outra, vez a segunda possibilidade, vez a terceira, e assim por diante, certo? Então, acho que podemos avançar, né, nessa questão. Aí, alguns alunos colocaram esse resultado aqui, tranquilo, tá? Tá certo do mesmo jeito. Quem colocou base 5 elevado a décima, é, a gente entende, né, que no caso aí a potência aí, né, representa aqui a potência, que é o mesmo valor de quem colocou também o número real, né, também correto, certo? Então, o desafio número 2. O 2 diz o seguinte: em uma competição de atletismo, participam 8 corredores. De quantas maneiras diferentes pode ser composto o pódio com, com os 3 primeiros colocados? Então vamos lá. Bom, a gente está se tratando aí de 3 opções finais aí, né? 3 resultados, digamos assim. A gente vai chegar aí em 3 possibilidades de subir aí ao pódio, né? Digamos, o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Dentre essas colocações aí, sabemos que os competidores aí são 8, né? Bom, então aí você vai pensar na seguinte maneira: quantas possibilidades eu tenho aqui para que ocorra que chega na primeira colocação? Bom, se a gente está se tratando aí de 8 concorrentes, né, ao primeiro colocado, a gente tem 8 possibilidades. A partir dessa, a gente tem que levar em conta o primeiro colocado, tá? No caso aqui, nesse segundo colocado, uma vez que um já chegou em primeiro, então a gente tem que observar o quê? Se o total eram 8, se um já chegou no primeiro, então para o segundo colocado aqui, eu não vou ter mais 8 opções, diferente da primeira, tá? É de primeira, uma não é relativa à outra. Já esse aqui, sim. Esse aqui, essa situação aqui, a gente tem que levar em conta o anterior. Então, se digamos, se desse 8, um já chegou aqui no primeiro colocado, para concorrer essa segunda colocação aqui, a gente só vai ter 7. Entende? E assim por diante. Então, para o terceiro colocado aqui, a gente só vai ter, então, 6 possibilidades, né? Porque um já ocupou o primeiro lugar e o outro ocupou o segundo lugar. Então, para chegar nesse terceiro lugar aqui, a gente só vai ter 6. Bom, então aí, agora basta a gente multiplicar. 8 vezes 7 vai dar 56. 56 vezes 6 vai dar aí 336, né? 336. Bom, então temos aí 336 maneiras aí de formar esse pódio diferente, tá? Possibilidades diferentes aí, certo? Tranquilo aí nessa questão? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida aí, pode estar deixando no chat, tá? Ou então falando também, certo? Então podemos avançar, né, para a próxima questão. É a questão número 3. Bom, a questão número 3 fala o seguinte: as placas de um veículo são compostas por 3 letras e 4 algarismos. Qual é
o total de placas diferentes que podem existir. Bom, então vamos lá. Primeiro aqui a gente tem que ter, no caso aqui, o total aqui. Sabemos que o total das letras, né? A gente tem que levar em conta as letras aqui do alfabeto, né? É a primeira coisa que a gente tem que já saber, que a gente vai estar ocupando aqui essas três letras aqui, porque a placa, no caso, é formada por três letras. A gente vai deixar aqui as três, as opções aqui de letras. E aí, em seguida, vem quatro algarismos. Vou colocar aqui só para a gente diferenciar aqui, né? É multiplicação também. E aqui, em sequência, vem quatro algarismos. Bom, então aí a gente vai ter que calcular, no caso esse aqui, o alfabeto, e na mesma sequência aqui de multiplicação, a quantidade aqui, no caso dos algarismos, né? Ele aqui, ele não restringe a questão de distintos, que tem algumas situações que ele coloca a palavrinha distintos. Quando vem distinto, a gente tem que levar em consideração o anterior, tá? A gente tem que tá levando em conta o anterior, que é uma situação parecida com essa aqui, tá? A gente precisa levar em conta o primeiro colocado, quando vem a palavrinha distinta, tá? Então, só a gente tomar esse cuidado aí. Bom, então, voltando aqui, as três primeiras aqui é formada pelas letras do alfabeto. Então, a gente precisa saber, no alfabeto é composto por 26 letras, tá? 26 letras. Então, nessas três primeiras opções aqui, a gente vai ter, no caso, primeira opção, eu posso inserir aqui 26 possibilidades diferentes. Aqui, como ele não tem distintas, ou seja, eu posso repetir. Digamos, se aqui eu pus o A nesse primeiro, eu posso repetir o A aqui, não tem problema. Porque a situação aqui não restringiu, tá? Então, aqui, novamente, eu posso repetir 26 possibilidades de inserir. E, novamente, nesse outro terceiro aqui também, 26 possibilidades, tá? Bom, agora a gente vem aqui à questão dos algarismos. Os algarismos sabemos que é o que? Zero, tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, né? Opa, o 10 eu já ocupo o quê? O 1 e já ocupo o 0. Então esse 10 a gente não conta, né? Por quê? Então a partir do número 10 a gente não conta. Porque a gente já está formando aí, utilizando dois algarismos, eu já tenho aqui, ó, já tem o 0 e tem o 1. Então, para a gente inserir aqui, ó, a gente tem quantas possibilidades? Quantos algarismos a gente tem aqui? Se do 0 ao 9 são 10, né? Porque inclui aqui o 0. Do 1 ao 9 são 9, mais o 0. Então, a gente tem aqui o total de 10 algarismos, certo? Entendeu aí a questão aí dos algarismos? Que a gente somando aí do 0 ao 9, a partir do número 10, a gente já se repete aí esses algarismos, né? Coloquei aí, eu trouxe o 10 aí para vocês se atentar enquanto a isso. Tem aí 10 possibilidades, então, de algarismos diferentes a gente inserir aqui. Bom, como ele também não restringe, ou seja, pode repetir, digamos, se eu colocar um aqui, eu posso colocar um 0 novamente, não nos impede o exercício. Então, a gente tem, para esse primeiro aqui, 10 possibilidades, para o segundo também 10, terceiro 10 e também o quarto aqui também 10 possibilidades. Certo? Então, fazendo essa multiplicação, a gente precisa multiplicar o 26 vezes 26 vezes 26, consequentemente, a gente multiplicando aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, então aqui é a multiplicação geral aqui, tá? Fazendo essa multiplicação, já trouxe aqui o resultado para vocês. Eu acho que o foco principal aqui é você entender a montagem, como que você monta a situação,
que é a questão da multiplicação. Aí já envolve a questão de saber fazer continha, que acredito que vocês não se trata mais dessa dificuldade, né, de multiplicação. Então aqui eu já trouxe o resultado aqui, já fiz aqui na calculadora, 175, 760, 00. Deixa eu... Então aqui, ó, tá na casa aí dos milhões, né? 175 milhões e 760 mil. Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? Essa aqui, então, encerrou a trilha 6 lá, né? A primeira atividade do princípio fundamental da contagem, ou também conhecido como o princípio fundamental multiplicativo. Pode deixar em forma de potência também. Como eu falei aqui, que o objetivo aqui no caso, vocês entender a montagem aqui da situação. No caso aí, em forma de potência ficaria aqui 26 elevado ao cubo, né? Porque a gente se trata de três números aqui, né? Vezes, aí aqui são 4, né? Base 10. Então, 10 elevado à quarta potência, tá? Também pode deixar aí nesse resultado que a gente sabe aí que existe o valor aqui, transformando em número, chega no mesmo. Certo? Então, o objetivo aqui é você entender a situação, como você monta, ter atenção nas questões quando vem algumas restrições, quando ele vinha aqui, se por acaso aqui tivesse aqui, ó, 3 letras distintas, aí você teria que o quê? Levar em consideração a primeira, ou seja, se você utilizou uma letra aqui você não pode repetir ela, então vai o quê? Diminuir. Isso aqui seria 26, aqui 25, aqui 24, tá? Mesma coisa com os algarismos. Se tivesse distintas, algarismos distintos, seria 10, aí você levaria em consideração o anterior, então 9, e aí iria decrescendo, tá? Sempre nesse sentido aí, é idêntico a esse, tá? Sempre decrescendo ao desafio 2 aí. Então, podemos passar, né? Alguma dúvida aí que quer fazer, alguma observação dessa trilha aí? Não, né? Nenhuma observação, então vamos pular aí para a próxima. Na próxima, a trilha 7, ele trouxe esses dois desafios, né? Essa trilha aqui, 7, envolve o conteúdo de arranjos, tá? Só ressaltando que no caso aí eu deixei aí para cada trilha aí uma aula gravada que eu já havia explicado esse conteúdo para outra turma aí. Então, acredito que vocês devem ter assistido aí esse vídeo aí, tirado algumas dúvidas, mas a gente tem esse momento aqui para a gente estar tirando as dúvidas, tá? Então, não se acanhe, tá com dúvida, tá com dificuldade na questão, a gente tem esse momento aqui que é para isso, tá? Pode estar trazendo, a gente vai estar tentando esclarecer aí para que a gente possa estar avançando, tá? É igual eu já deixei lá essa semana já um outro material, que é do caderno de apoio, daquele que a gente vinha tendo a sequência lá do segundo ano. Eu achei pertinente a gente estar trabalhando, que é esse conteúdo de trigonometria bastante cobrado no Enem, né? Aquela questão lá de triângulo envolvendo seno, cosseno, tangente, então bastante cobrado nessas provas de Enem, então eu achei pertinente a gente estar dando a sequência naquele material que a gente vinha anterior. A gente pulou para o caderno do terceiro ano, eu achei até assim que a gente conseguiu avançar bem, caso a gente consiga fazer já a correção desse conteúdo de análise combinatória e vocês acharem que foi suficiente, assistiram as aulas que eu sugeri lá, as aulas gravadas, e vocês conseguiram resolver esses exercícios e queira já avançando, a gente vai. Assim, da maneira que vocês acharem que
se precisar também fazer retomada, professor, não, fiquei com bastante dificuldade nessa questão de análise combinatória, a gente revê mais questões, mas é sempre importante frisar o seguinte: quer fazer retomada? Sim, mas eu acho que se você já assistiu os vídeos, videoaulas e conseguiu entender as questões, por que que a gente não avança e vê um conteúdo diferente? Porque os dias estão passando, o Enem, que é o foco da maioria, a grande maioria aí, né, está batendo na porta já, encerrou as inscrições, né, acredito que todos já devem ter feito aí as inscrições, que hoje é 16, então, meados de julho, e logo está chegando aí novembro, né, que é acho que a grande espera aí de vocês, né. Então, assim, quanto mais a gente consegue acelerar para a gente ver mais conteúdo, matéria diferente, questões envolvendo é, uma outra situação, eu acho que mais bagagem vocês vão chegar lá no Enem. Então, eu estou visando essa parte. Quando ele fala assim que o professor está passando bastante atividade, está cobrando muito da gente, a gente está visando isso, porque quanto mais a gente chegar no Enem, digamos, com mais conteúdos vistos, mais questões resolvidas, eu acho que mais capacitados vocês terão e, consequentemente, melhores resultados, né? É o que a gente espera de vocês. Bom, então, voltando aqui, trilha 7 envolvendo aí arranjos. Arranjos. O arranjo ele diz o seguinte, ó, quando a gente tem uma situação, a gente vai ter lá N possibilidades. E dessa N possibilidade a gente tem aí o que chamamos de P, né? Digamos, aqueles números prováveis, o que a gente deseja. O que que a gente deve fazer? Pegar aquele total de possibilidades, fatorial, dividido por a possibilidade ali, os números que a gente quer, ou que deseja que tenha, no caso aqui é o P, né? A gente vai, no caso, subtrair. Aqui tem alguns livros que traga P, outros traga como K, tá? Só para quem às vezes pesquisou no Google aí, alguns livros traga P, outros traga como K, mas enfim, o que importa é você entender que você vai, no caso, quando se trata de uma situação que envolve o arranjo, é você pegar o N, que é o total de possibilidades fatorial, dividido pela subtração desses dois aqui. Ou seja, aqui você vai subtrair N menos K. E o resultado fatorial, tá? Então vamos ver aí o exemplo aí envolvendo essa situação aí de arranjos. Bom, estamos aqui, temos a seguinte questão. Em uma fila do cinema, há 5 cadeiras consecutivas vazias. O número de maneiras que 3 pessoas, A, B e C, podem sentar nelas é de... Bom, então, aqui se trata o quê? De 5 cadeiras, opções lá de cadeiras vazias, e aí temos 3 pessoas querendo sentar. E de quantas maneiras essa ordem, essa organização de 3 pessoas sentar pode ser feita? Então aí é um arranjo, né? A qual, no caso, é uma forma diferente, aquela pessoa digamos, o A, se ela sentou na primeira cadeira, ou se ele sentou na segunda, ou se ele sentou na terceira, são maneiras o quê? Diferentes, né? A ordem aí, no caso, essa ordem importa, tá? Quando você lê a situação, você tem que entender essa ordem. É importante para o exercício, de acordo com o exercício que está nos solicitando, interessa essa ordem? Sim, se a ordem é importante, então você entende que você tem que aplicar essa situação de arranjo, tá? Por que que eu digo isso? Porque tem bastante alunos confundem com a combinação, que a combinação, essa ordem não importa. Ou seja, que é um exemplo que a gente pode, é bastante comum a gente citar, que é um exemplo digamos, de salada de frutas. Digamos que um exercício como esse aqui, imagina que você teria 5 opções de fruta
e a pessoa quer uma salada de fruta mista com 3 frutas. E aí, quantas possibilidades você teria? Aí você vai analisar. Peraí, se eu colocar ali, digamos, entre as opções, digamos que tem banana, mamão e maçã. A ordem que eu colocar ali aquela fruta vai importar? Se eu colocar a banana primeiro, depois eu coloco o mamão, depois eu coloco a maçã. No final do bater o liquidificador ali, vai mudar alguma coisa essa ordem? Não, né? A ordem que eu colocar primeiro, ou seja, a banana, ou seja, a maçã, a vitamina vai sair a mesma, não vai fazer mudança nenhuma. Então, quando isso ocorre, eu vou aplicar a combinação, tá? Que aí que é a próxima trilha, que aí depois eu vou passar, no caso aí, a fórmula para vocês. Então, voltando aqui, a gente precisa aplicar, no caso, um arranjo, porque essa ordem aqui é importante, então por isso é o arranjo. Então vamos ter aqui, ó, arranjos de 5 maneiras aí de diferente de ter, os 5 cadeiras, né? Eu vou colocar os 5 aqui, e o K, a nossa variante aí, são 3 pessoas, sendo A, B e C. Tá? Então aqui, montando a nossa situação, no numerador aqui vai ficar o 5, né? Que é o total, 5 fatorial, dividido por. Aí agora aqui no denominador é a subtração, né? Então eu vou subtrair 5 menos 3. Então aqui vai ficar 5 menos 3. Lembrando que isso também é fatorial, tá? O resultado aqui embaixo. Então aqui vamos ter 5 fatorial no numerador, e o denominador vamos ter 5 subtraindo 3 é igual a 2, né? 2 fatorial. Bom, fatorial, eu expliquei naquele vídeo, não sei se todos assistiram, e fatorial é quando é simplesmente você ir decrescendo aqui até chegar no 2, já pode parar, né? Porque no 1 não há necessidade de a gente multiplicar o número 1, que se repete o mesmo, né? Então aqui a situação aqui, como temos aqui 5, 5 fatorial, vou fazer aqui no início aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Pode colocar o 1 aqui também, que não vai alterar nada, tá? Então aqui é simplesmente 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Bom, então sempre número fatorial é isso, tá? É você multiplicar ele decrescendo até chegar no 1, tá? Então, o produto fatorial é isso. Então aqui temos a situação de 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Uma outra coisa, nesse aqui não vai fazer muita diferença, mas há exercícios que vai fazer uma grande diferença, é a simplificação. O que significa a simplificação? Se você tem um produto fatorial no numerador e também tem um no denominador, você pode discorrer ele, esse número, até chegar naquele que está no denominador e simplificar. Simplesmente simplificar. Nesse caso aqui, eu vou fazer esse aqui, que vai servir como exemplo para qualquer outro número. Por exemplo, aqui, ó, eu vou discorrer ele até o 2 fatorial, que é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aí eu paro. Digamos aqui, se eu poderia ir até o 1, eu não fui até o 1, eu parei no 2. Por quê? Porque eu sei que no denominador eu tenho o 2 fatorial, tá? Aí simplesmente aqui eu posso simplificar, ó, 2 fatorial por 2 fatorial. O que nos sobrou aqui? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Entendeu? Então aqui eu tenho aqui 60 possibilidades aqui, né? 20 vezes 3 vezes 2, 60. Conseguiram entender aí essa questão? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Não, né? Deixa eu ver aqui o chat. Se ninguém tiver, a gente avança. Bom, questão número 2 fala o seguinte: quantos são os números compreendidos entre 2.000 e 3.000 formado por algarismos distintos, então a palavrinha distintos, escolhidos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 9, né? Do 1 ao 9. Bom, então vamos lá, né? Entender aí a questão. Bom, se ele fala que entre aqui, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que esses extremos aqui não vai entrar, né? Só vai entrar aqui a partir do 2001 até o 2999, né? Bom, o que a gente deve é, entender aqui na questão, né? Primeiramente, é que a gente, no caso aqui, ó, eu sei aqui que esses números aqui, ó, eles são formados o quê? De 4 algarismos, né? Bom, 4 algarismos. Ótimo. Então aqui, ó, eu vou pôr aqui 4 tracinhos aqui que eu vou montar esses algarismos aqui nesses tracinhos. Bom, só que aí, no caso aqui, é compreendido entre, então, os números que fica entre 2000 e 3000, eu sei que todos eles vai iniciar com o quê? Vai iniciar aqui com 2. Porque, ó, se eu for escrever aqui o 2001, o 2002, até o 2999, né, que é o último aqui, ó, porque o 3000 não entra, ou seja, todos eles vai iniciar com o número 2. Oba, já facilitou a minha conta. Porque ó, se eu sei que todos esses algarismos vai iniciar com 2, então eu só vou pensar nesses 3 aqui agora. E ressaltando que no caso desses 3, ó, eles são distintos. Ou seja, o número que eu utilizar no primeiro, não posso utilizar no segundo e assim por diante. Tá? Então aqui agora, a gente vai pensar, primeiro, quantos algarismos eu tenho aqui, do 1 ao 9? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho novos algarismos, né? Só que, como eu já peguei, utilizei o 2 aqui, ó, ou seja, o 2 ele vai valer para todos os algarismos, porque entre o 2000 e o 3000, todos os algarismos é formado no início com o número 2. Então, eu já vou aqui, ó, subtrair esse 2 daqui, dos demais, porque ele restringe aqui, ó, distintos. Então, quantos nos restou? 8. Então, agora eu só posso trabalhar, pensar em 8. Então, vamos lá. Se aqui, então, nesse primeiro aqui eu posso inserir 8, nesse outro aqui eu só posso inserir 7, né? Porque eu já utilizei mais um aqui, e eu já desconsiderei o 2 e já diminui até aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 6. Pronto, montei a minha conta. E agora é só fazer a multiplicação aí, que 8 vezes 7 vai dar 56, 56 vezes 6, vamos chegar aí em 336, certo? Bom, professor, o senhor aplicou aí o princípio fundamental da contagem, né? Que foi aquele tracinho lá daquela da outra trilha anterior. Esse conteúdo aqui não é arranjos? Não deveria aplicar arranjos? Ótimo, a gente tem essa opção também, né? De resolver ela aplicando o arranjo. E como que seria no caso? Como que ficaria? Bom, então o arranjo aqui a gente tem que pensar no seguinte. Bom, como eu já entendi aqui que o 2, todos os algarismos vai se iniciar com 2, então agora a gente só vai pensar nesse 3 aqui. Como que a gente vai formar esses 3? Porque o 2 ali eu já entendi que ele vai ficar separado ali, ele vai ficar quietinho naquele lugar dele. Todos os algarismos é formado iniciando pelo 2. Então, no arranjos, fazer aqui, então aqui, arranjos, não coisa, peraí, arranjos, que no caso a fórmula aqui, ó, NK. Então, aqui, quantos N total de possibilidades teríamos aqui? No caso, 8, né? A gente está se tratando de 8 números aqui, subtrair o 2. Então, no arranjo, a gente vai pensar na possibilidade de 8. E aí, aqui, digamos, a quantidade que a gente quer tomar, a gente fala assim, tomado de quantos em quantos,
tomados aqui de 3 em 3 para formar três outros algarismos aí, né? Que a questão nos traga. Então aqui, caso eu arranjo aí, possibilidade de tomados de 3 em 3. Bom, então montando aí a nossa conta, vai ficar 8 fatorial dividido. Aí aqui embaixo vai ser o quê? A subtração, né? A, a nossa fórmula n fatorial em cima, no caso 8 fatorial, e embaixo n menos k. Então aqui embaixo vai ficar 8 menos 3. 8 menos 3, não podemos esquecer que também é fatorial. Então aqui vamos ter 8 fatorial dividido 8 menos 3, 5. Então vamos ter no denominador 5 fatorial. Oba, aqui agora a gente vai simplificar, né? A gente vai simplificar e eu vou fazer aqui embaixo, né? Dá para fazer aqui, ó. É o 8 fatorial, eu vou discorrer ele até o 5. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E aí chegou no 5 eu paro. Por que que eu paro no 5? Porque eu sei que embaixo eu vou ter o 5 fatorial também. Então, se embaixo eu também tenho o, o 5 fatorial, agora eu vou simplificar. Simplifico. O que que nos restou aqui? 8 vezes 7 vezes 6. Oba, a gente voltou ó, lá naquela situação do anterior. 7 vezes 8, 56 vezes 6, chegamos ali no mesmo resultado, ó, 336. Óbvio que teríamos que chegar no mesmo resultado, né? Se trata da mesma questão. Conseguiram entender aí essas duas maneiras aí diferentes da gente resolver essa situação? Tranquilo, então, nessa outra trilha aqui. Ótimo. Então, vamos avançar. Então, aqui, os desafios aqui da trilha 8, né? Que aqui agora a gente já envolve o conteúdo de combinações, tá? É o conteúdo de combinações. Ele traga, no caso, a situação NP, vamos colocar assim a fórmula, né? Que vamos ter aí o N fatorial dividido. Agora aqui a gente, além da subtração, a gente repete esse P, tá? É a única diferença do arranjo. No caso aqui a gente vai ter aqui N menos P fatorial, e aí repete aqui o P fatorial, tá? O P fatorial a gente se repete na combinação. Então vamos ver aí a situação. Aí o desafio número 1 fala o seguinte: em uma consulta no freio dental, a fila de espera do elevador estava um pouco maior. Éramos 7 pessoas aguardando o mesmo elevador para subirmos ao consultório. Quantas maneiras possíveis teríamos para formar as duplas para utilizarmos o elevador? Bom, então o elevador aí, é, no caso aí, as duplas aí, obviamente o elevador só levaria de duas em duas, né? Se é formado em dupla, vamos imaginar aí que no caso o elevador só leva duas pessoas, né? Então aí de quantas maneiras de duas em duas pessoas poderiam subir ali, pegar aquele elevador? Bom, então por aqui a gente já se tira, né? Que a ordem da, digamos assim, a pessoa A e pessoa B não faz diferença, né? É a mesma dupla. Fulano A e fulano B, ou fulano B e fulano A, não vai ter, observe que a ordem não vai ter alternância, né? Na dupla, tá? Então, se a ordem pouco importa, ou seja, não importa, né, a ordem,
Então, se trata de um conteúdo aí de combinações, certo? Bom, então vamos lá. Agora aqui, aplicando a fórmula, no caso aqui, o nosso total aqui, desafio 1. O nosso total, caso o N, né? Vamos pôr assim, o N vai ser 7, que são o total de pessoas, e o nosso P aqui vai ser quantas? P vai ser 2, né? Porque você está se tratando aqui de duplas, e o P vai ser 2. Então, montando a nossa conta, combinações de 7 tomado de 2 em 2. Bom, então no numerador a gente vai ter 7 fatorial, e no denominador a gente vai ter, primeiro aqui, a subtração. Tá vendo? É N menos P. Então a gente, vou pôr dentro do parênteses 7 menos 2, fatorial, 2 fatorial, e não podemos esquecer que se repete o pezinho aqui, tá? No caso aí o 2, 2 fatorial. Tá? Então aqui vamos ter 7 fatorial dividido por 7 menos 2, 5. Então 5 fatorial, que multiplica aqui também 2 fatorial. Bom, então vamos lá. Então, fazendo aqui embaixo, vamos ter, eu vou simplificar aqui até o 5, né? Então aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial eu paro. E aqui embaixo eu tenho 5 fatorial e 2 fatorial. Como eu só vou poder simplificar o 1 fatorial, né? Que lá em cima só tem 1 fatorial, o 2 eu posso já resolver ele. Que o 2 se trata o mesmo 2, né? No caso eu vou multiplicar 2 vezes 1, é o próprio 2. Mas eu vou colocar dessa maneira para que vocês entendam, né? Bom, então aqui, se eu vou simplificar o 5 com o 5, o que nos resta? 7 vezes 6. 7 vezes 6 vai dar 42, né? 7 vezes 6, 42. Dividido por 2 vezes 1, 2. 42 dividido por 2 é igual a 21. 21 maneiras, né? De caso de formar aí maneiras. Tranquilo? Vamos lá, né? Então, agora aí no desafio 2. O desafio 2. Ver se dá para a gente fazer aqui. O desafio 2 temos. Vou contar um segredo para você. Sou apaixonado por salada de frutas. Você gosta? Então, suponhamos que faremos uma salada contendo exatamente 4 frutas. Quantas possibilidades teremos sabendo que temos à nossa disposição 10 frutas distintas, 10 frutas diferentes aí? Bom, então aqui é aquela situação que eu falei para vocês, né? No caso, a maneira aí não importa de como a gente vai colocar essa fruta, né? Picar essa fruta lá na nossa salada lá de fruta. A ordem não vai importar, então é combinações. Então aqui a gente tem 10 frutas diferentes e a gente quer formar aí de 4 em 4. Tomadas de 4 em 4. Então aqui vamos ter 10 fatorial dividido por, aí aqui a subtração, 10 menos 4, 10 menos 4 fatorial, 10 menos 4 fatorial, e repete aqui o pezinho, no caso 4, né? O 4 vai se repetir. Bom, então vamos ter 10 fatorial dividido por 10 menos 4, 6. Então 6 fatorial e 4 fatorial. O 4 fatorial, eu vou pôr aqui, depois a gente vai simplificar, né? Bom, então, resolvendo aqui embaixo, o 10 eu vou discorrer até o 6 fatorial, que eu posso simplificar. Então aqui vamos ter 10
vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. 6 fatorial eu paro. Dividido por 6 fatorial. Agora o 4, como eu não tenho outro fatorial para me simplificar, eu vou ter que resolver ele. 4 vezes 3 vezes 2. 1 não precisa. Bom, então aqui vamos simplificar 6 fatorial com 6 fatorial. Aqui eu posso, se há algum, aqui como se trata de multiplicação e numerador também multiplicação, eu posso facilitar minha conta, tá? Que no caso aí eu posso simplificar, você imagina que 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 2 é 8, eu tenho um 8 lá em cima, então eu posso cortar esse 4 com esse 2 e esse 8, 4 vezes 2 dá 8. Posso simplificar mais alguma aqui? Posso sim, ó, esse 3 aqui por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Então, no lugar do 9, eu vou usar o 3. Que essas simplificações nos ajudam bastante, tá? Uma prova que a gente não pode usar a calculadora, para a gente fazer rascunho aqui, a gente já reduziu aí metade do tempo aí de resolver essa questão, a gente já conseguiu fazer aqui nessa simplificação, porque aqui agora só restou o quê? 10 vezes 3 vezes 7. 10 vezes 3 é 30, 30 vezes 7, 3 vezes 7 é 21, então mantém o zero, 210, tá? 30 vezes 7, 210. Isso mesmo. Pronto, chegamos aí já na solução. Tranquilo? Essa questão, alguma dúvida? Ainda temos ainda o 3, né? O desafio 3. Temos ainda nessa página, né? Mas essa trilha aqui temos 5, né? É a trilha 8. Se trata da trilha 8 lá do nosso caderno de apoio. Então vamos lá. Questão número 3. Questão número 3 fala o seguinte: para o teste de uma vacina recém-desenvolvida, um pesquisador precisa escolher 3 voluntários, num grupo de 8 voluntários, para realizar o teste. Determine o número de maneiras que ele pode realizar a escolha. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou ter que abrir uma nova folha aqui, né? Que aqui já ficou todo rascunhado. Bom, então aqui, resolvendo essa situação aí, no caso aqui o desafio 3, tá? Desafio 3, que é o lá da vacina. Então a gente tem a combinação aí, o total de voluntários, no caso a gente tem 8, né? E a gente precisa desses 8 escolher 3, ou seja, 8 formado de 3 em 3. Resolvendo então, vamos ter 8 fatorial dividido primeiro a subtração, né? 8 menos 3. A ordem aqui não importa, tá? Que tem alguns que colocam, no caso, esse 3 aqui fatorial primeiro. Não vai alterar no resultado. 8, a subtração fatorial. E aqui repete o nosso pezinho, que é o 3 fatorial. Tá? Então, o que eu quero dizer assim, que quem colocou esse 3 aqui no início não vai alterar o resultado. Bom, então aqui vamos ter 8 fatorial dividido. 8 menos 3 vai dar 5, né? 5 fatorial. E aqui repete o 3 fatorial. Bom, então aqui vamos ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. O 5 eu posso parar. O 5 eu vou simplificar com 5 e o 3 eu vou ter que resolver. Então, 3 vezes 2, 1 não precisa. Bom, então, simplificando, vamos ter aqui, ó, o 5, eu vou cortar com 5. Posso simplificar mais algum? Posso, ó, 3 vezes 2 aqui é 6. Então, 3 vezes 2 é 6, lá em cima eu tenho 6. Pronto, simplifiquei. O que é que nos restou aqui?
8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 7, 56. Então, aqui já é o nosso resultado. Temos 56 possibilidades aí dessa escolha aí desses voluntários, né? De maneiras diferentes. Tranquilo? Então, vamos lá na questão aí, número 4. A Mega Sena consiste em uma cartela de 60 números, dentre os quais devemos acertar 6 para ganhar o prêmio principal. Calcule a quantidade total de resultados possíveis para o prêmio principal. Bom, vamos lá, né? Mega Sena aí. Bom, então vamos lá, né? Se trata de uma combinação aí, ou seja, a ordem desses números sorteados aí não vai fazer significado. O que importa é que você acerte os 6, né? Então, temos aí uma combinação, né, que o desafio número 4. Combinação, onde temos 60 maneiras aí, 60 números, e a gente quer formar aí, no caso aí, de 6 em 6, né? Quantas maneiras diferentes pode ser aí essa Mega Sena? Bom, então aqui no nosso numerador vai ser o número 60, 60 fatorial, dividido por, aí aqui é a subtração, então 60 menos 6 fatorial, e aqui repete o 6 fatorial. Bom, então vamos ter 60 fatorial dividido por 60 menos 6, 54. 54 fatorial dividido por 6 fatorial. Então aqui embaixo vamos ter o 60, eu vou discorrer até o 54, né? Então vamos ter ó, 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56, 55 e 54. 54 eu paro. E aqui 54 fatorial vezes, aí o 6 eu vou ter que resolver ele. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Bom, então agora eu vou simplificar 54 com 54. É, o que mais que eu posso simplificar aqui? É, eu posso simplificar o 6 vezes 5. Posso pensar nessa maneira aqui, né? 6 vezes 5 é 30. Ó, 6 vezes 5 aqui não dá 30? 30. 60 dividido por 30 é quanto? É 2. Olha, já resumi para 2. Oba, o 2 eu tenho aqui, ó. Então eu posso simplificar o 2 com 2. Ou seja, 6 vezes 5 vezes 2 é 60. Então já simplificou. Aqui embaixo ficou só o 4 e o 3. 4 vezes 3 é 12. É... Então, a gente, o 12 aqui eu posso simplificar com algum. 12, 36, 48, daria 60, né? Bom, teria aqui, porque é números pares aqui, né? Eu tenho um número par aqui em cima aqui. Poderia simplificar pelo menos com o 4 aí, daria para simplificar. Mas é o objetivo aqui da questão, caso é você entender, montar como que a gente pode estar a gente pode estar avançando, né? Mas aqui você fazendo a multiplicação aí na calculadora, fazendo dividindo por 12, eu vou pôr já aqui o resultado, né? Óbvio que eu já fiz essa conta. Eu vou só simplesmente trazer aqui o resultado para que vocês confiram aí, né? Se
Então aqui é 50 milhões, 60 mil e 860. Tá? Então são as possibilidades aí de resultados diferentes em uma Mega Sena. Tá? Imagina pessoa que faz um jogo, qual que vai ser a porcentagem dela acertar, né? Bom, então vamos lá agora no próximo item aí, o 5 desafio. Quantos anagramas com 4 letras distintas podemos formar com as 10 primeiras letras do alfabeto e que contenha 2 das letras A, B e C? Bom, esse aqui ele traga a situação aí, ele nos dá aí, no caso aí, uma condição aí, né? Que a gente tem que obrigatoriamente tem que aparecer aí nesse anagrama 2 letras entre essas 3 aí, ou seja, uma condição, né? Bom, então a gente vai ter que pensar em 2 maneiras diferentes aí, no caso aí, digamos, de combinações, né? Para a gente resolver essa situação. Que é o quê? Que inicialmente aqui, ó, eu posso pensar no seguinte: são 4, no caso aí, os anagramas são as letrinhas aí, né? Digamos, palavras formadas aí com 4 letras. Mas que, independente de que essa palavra aí, existe uma palavra, né? Anagrama, só de você pôr a letra ali, independente o que vai, palavras surgem ali ou não, é um anagrama, certo? Bom, só que aí no caso aqui ele dá a condição que precisa aparecer 2, tá? Então, precisa aparecer 2 entre essas 3 aí. Então aqui, digamos que a gente vai ter que pensar em fazer combinações diferentes, até passar um tracinho aqui, ó, que digamos que precisa aparecer 2 letras aqui, né? Da qual entre essas 3 aqui que ele nos tragam o A, o B e o C. E aí depois a gente faz a outra, que é, no caso, as restantes. Tá? Então aqui a gente tem que pensar no quê? Para essa possibilidade aqui, ó, são digamos, as letras aí A, B e C, a gente vai ter, no caso, uma combinação, que é o quê? Tem 3 palavras e eu quero formar de 2 em 2. Ou seja, dentro dessas 3 palavras eu quero selecionar 2. Então eu tenho essa combinação. E para essa outra aqui, ó, lembrando que aqui no caso se trata da mesma multiplicação, tá? Então o resultado dessa aqui a gente vai multiplicar com o resultado dessa outra aqui. Bom, então pensando nessa outra aqui, ó, o exercício aqui, ó, ele nos traga, no caso, 10 letras, né? Ele traga aí 10 letras. Bom, dessas 10 letras, a gente já tirou 3 delas, né? Que são o A, o B e o C, que está logo lá no início, né? Ele fala as 10 primeiras letras do alfabeto, então A, B, C, D, E, já vem logo no início. Então, ela está inclusa aí dentro desses 10. É uma outra atenção aí, porque se não tivesse dentre essas 10, a gente teria que acrescentar, tá? Então, aqui, nessa outra segunda parte aqui, ó, a gente vai ter uma combinação aí de quê? De 7, né? Porque a gente já tirou 3 para essa primeira parte, formada também de 2 em 2, né? Que temos aí 2 opções. Bom, então aí agora a gente vai resolver essas combinações aí, e aí depois multiplicar o resultado. Depois desse resultado aí que a gente achar, a gente ainda vai ter que pensar ainda em mais uma etapa, tá? Vamos lá por parte. Essa questão aqui é um pouquinho mais trabalhosa, de a gente entender ela para a gente chegar aí no resultado. Bom, resolvendo essa primeira combinação,
Vou fazer o rascunho, aproveitar esse espaço branco aqui em cima, fazer aqui em cima, a gente leva para lá o resultado, tá? Então aqui essa combinação de 3 em 2 vai ficar como? 3 formato de 2 em 2, vamos ter em cima 3, e embaixo a gente vai ter aí, no caso aí, a subtração, né? 3 tira 2, 3 menos 2, e aqui repete, no caso, 2, o 2 fatorial. Então aqui vamos ter 3 fatorial dividido. 3 menos 2 dá 1. Só lembrando que é fatorial, né? 1 fatorial é o próprio 1. Então esse aqui, na verdade, nem precisaria, mas vamos deixar aí, né? 1 fatorial. E aqui 2 fatorial. Bom, então aqui vamos ter 3 fatorial vezes 2 fatorial, que nem precisava, mas eu vou deixar aí para a gente entender as simplificações, né? Aqui a gente vai simplificar com 2 fatorial. Quantas possibilidades, então, temos aqui nessa primeira etapa? Temos 3, né? Simplifiquei 2 fatorial com 2 fatorial de baixo. O 1 também na divisão é o próprio 1, ele simplificou. Então, aqui só restou 3. Bom, então aqui, ó, para essa combinação, temos 3 maneiras diferentes aí de formar. Bom, e na outra? Essa outra eu já vou fazer aqui embaixo, ó. Vou aproveitar esse espaço aqui. Então aqui vamos ter 7 opções de letras para formar de duas em duas. Então vamos ter no numerador 7 fatorial dividido por, agora a subtração de 7 menos 2, 7 menos 2 fatorial, e aqui se repete o 2 fatorial. Bom, então vamos ter 7 fatorial dividido 7 menos 2 dá 5. Então 5 fatorial e 2 fatorial. Vou discorrer o 7 aqui até chegar no 5. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Para mim simplificar com o 5 fatorial. E aqui o 2 eu posso já discorrer ele. 2 vezes 1. Aqui, simplificando o 5 com o 5, o 2 aqui eu posso simplificar com 6, não, porque 2 vezes 1 é 2. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Então aqui, ó, só ficou aqui em cima 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Opa, já cheguei na minha segunda etapa aqui, ó. Aqui deu 3 nessa primeira combinação, aqui deu, eu vou multiplicar os resultados, aqui deu 21. Então, 3 vezes 21 é igual a 63. Bom, a nossa conta aqui ainda não acabou, porque a gente fez aqui, tivemos que fazer aqui de maneira separada, porque ele deu essa condição aqui, ó, de 3 letras, mas aqui ainda existe o seguinte, que essas 3 letras, esse A, B e C, não importa aonde que ele aparece. Observa que a gente fez essa conta aqui, ó, inicialmente, elas aparecendo só esses 2 primeiros tracinhos, certo? Só que no exercício, ele não restringe que tem que aparecer essas duas, né? Ou seja, esse A e esse B pode aparecer nessas últimas aqui também. Então aqui a gente vai fazer o quê? Aqui a gente pode simplesmente achar o produto fatorial de, como se a gente tem 4 possibilidades, a gente pode simplesmente achar o resultado do produto fatorial de 4, né? 4 fatorial, 4 fatorial, e aí a gente vai simplesmente multiplicar por esse resultado que a gente achou anteriormente, porque significa essas
maneiras aí dessas letras aparecer, né? Ela pode estar aparecendo nessa segunda etapa, ou seja, tem 4 modificações aí que a gente pode modificar essa situação. Então, simplesmente o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é um 3. Bom, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, o próprio 24. Bom, então esse 24 aqui agora a gente vai trazer para cá, para esse resultado e fazer essa multiplicação. 60 vezes 24. Aí sim, agora a gente chega no resultado aí final. Aqui, 24. Fazendo essa multiplicação, vai chegar no número aí 1512, tá? 1512. Então aqui, 1512 é o nosso resultado aí de maneiras aí para essa situação, certo? Tranquilo aí, conseguiu entender? Alguma dúvida aí nessa questão? Ela é um pouquinho mais trabalhosa do que as outras, né? Alguém tem alguma dúvida aí que quer expor? Aí, no caso aí, que a gente concluiu essa trilha aí, né? Certo? Alguém não tem nenhuma dúvida? Então é isso, pessoal. Então, a gente vai estar dando sequência, tá? Nas nossas trilhas aí, nos cadernos de apoio. Quem ainda a gente sugere a participar da monitoria aí, quem tiver com sentindo ainda dificuldade, achar que ainda há necessidade ainda de estar vendo questões, tem o grupo, né, de monitoria aí, eu acho que é proveitoso esse grupo aí, vocês tá podendo participar dele, porque tem um momento, né, específico para estar resolvendo essas questões aí. Então, quem não tiver ainda no grupo aí de monitoria, tiver interesse, pode estar nos procurando, que aí a gente vai estar guiando aí para cada as turmas aí que tem, né? Algumas turmas que tá sem monitor, mas a gente está até fazendo remanejamento. Então, se a sua sala não tenha o monitor, pode estar procurando que a gente vai estar passando para monitor da sala e de outra sala, certo? Que seja da mesma série de vocês que está vendo o mesmo conteúdo, tá? Então, qualquer coisa aí, nos procure. Quem tiver interesse de estar